os luxos da corte francesa que incomodam a população na França, na Revolução Francesa, todo esse luxo, esse excesso, ele é feito com o dinheiro que vem das plantações de cana em São Domingos. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pela Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução Haitiana, uma das revoluções mais interessantes da história e que a gente precisa aprender mais sobre, né? Inclusive eu, porque eu admito que eu não entendo tanto assim do assunto, mas hoje é dia de aprender. E para falar sobre o assunto, eu convidei Betânia Pereira, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Betânia, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá a todos e todas que estão ouvindo, meu nome é Betânia Pereira, eu sou doutoranda em História pela Unicamp, onde eu pesquiso História do Haiti, mais ou menos um pouco no século XIX. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre essa revolução que abalou a América Latina e o mundo depois dos comerciais. Então, pessoal, quero começar esses comerciais de hoje trazendo mais uma divulgação de livro para vocês, mais precisamente o livro Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial, que foi escrito pela Natasha Hennerman e a Fabiana Lessa. A Natasha e a Fabiana, elas são professoras do ensino básico, e o que inspirou elas a escrever esse livro foram os questionamentos que elas viam dentro de sala de aula mesmo, dos alunos perguntando, afinal de contas, existem mulheres filósofas? Porque quando a gente fala em filosofia, o pessoal lembra dos filósofos gregos, de filósofos alemães, mas e as mulheres? Esse livro ele tem 280 páginas e ele é uma espécie de manual que foi feito já pensando num público geral, não especialista, para professores e professoras de história que querem aprender um pouco mais sobre a contribuição de mulheres filósofas para preparar a aula, para levar para a sala de aula isso. Então, esse livro traz pequenos textos que trazem biografias, contexto histórico, a explicação de alguns conceitos básicos da filosofia, de várias intelectuais que estão presentes nesse livro, né? Os capítulos eles são separados ali em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Ele discute ética, política, gênero, raça, classe, fala de filósofas europeias, traz pensadoras de fora da Europa também, América Latina, Ásia, África. Esse livro ele foi publicado pela Maquinária Editorial e está disponível na versão física e digital, que eu vou deixar o link para vocês no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Se você clicar no post desse episódio, você vai achar a ficha técnica completa, os livros que a professora indicou no final e o livro da Natasha e da Fabiana para compra. Lembrando, o título é Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial. Fica aqui a dica de leitura, link para compra lá no site e eu quero aproveitar para agradecer os nossos colaboradores no Apoia-se. Se você quer apoiar esse projeto, se você acha que vale a pena financiar um projeto educacional gratuito para que mais pessoas possam ter acesso a ele com o tempo, né, com a permanência desse projeto e com a expansão dele com o tempo, você pode apoiar em apoia.se/obrigahistoria. Você pode fazer isso a partir de R$2. Mensalmente o Apoia-se te cobra ali via cartão ou boleto, né, o método que você escolher, e com R$5 por mês você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Diogo Dola, Marcelo Pereira, Rodrigo Lacerda, Guilherme Nunes, Alisson Miranda, Walter Bigelli, Gabriel Baleiro, Emanuel Kerner, Rafael Aires, Francisco Dietrich, Marilda M, Luiz Petri, Alain Maciel e Roberto Júnior. Muito obrigado a todos e todas vocês que colaboram com a gente. É por isso que o História FM sobrevive, é graças a vocês. E se você que está ouvindo quer colaborar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer a sua contribuição com qualquer valor a partir de R$2. Mas, se você quer fazer uma doação pontual, se você não quer assinar nesse momento, quer deixar para depois, talvez, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Para começar, eu queria te perguntar se você poderia falar um pouco sobre a situação de São Domingos, né, o Santo Domingo, atual Haiti, antes da Revolução. Antes de tudo, eu queria que a gente não tivesse assim, uma visão teleológica da situação, né? Eu entendo que a centralidade e a importância da Revolução haitiana, ela meio que toma conta
das narrativas, mas isso não pode guiar necessariamente a forma como a gente interpreta os acontecimentos. Esse antes da Revolução, óbvio que eu entendo o que você quer dizer, mas ele também pode ser muita coisa. Enfim, a gente tem uma situação de aumento de conflitos raciais até mais ou menos 1760, 1770. A Revolução Haitiana começa em 1791, né? Então, até mais ou menos 1770, apesar da escravidão e da violência dessa escravidão no Haiti, havia uma certa tolerância racial, como eu posso dizer, principalmente com pessoas libertas que tinham acesso a dinheiro, enfim, que tinham fazendas e conseguiam manter a sua vida como pessoas que plantavam cana, etc. E essas pessoas tinham uma certa inserção na sociedade que eles conseguiam conviver relativamente bem com pessoas brancas. O que eu quero dizer é que a questão, apesar da escravidão, a questão racial para uma certa elite negra não era algo preponderante, porque havia um elemento de classe que aproximava essas pessoas das pessoas brancas. O que acontece a partir de 1770, mais ou menos, a França começa a reforçar um discurso nacionalista, e nesse discurso nacionalista, principalmente para trazer as pessoas brancas que estavam na colônia, né, porque tem essa distância entre colônia e metrópole, para trazer essas pessoas mais para perto da França. E esse discurso nacionalista, ele também apela para uma identidade da branquitude, né? De aproximar essas pessoas da sua metrópole. É nesse processo, então, que pessoas negras, mesmo os que tinham algum tipo de direito, começam a experienciar um certo tipo de exclusão e de retirada dos seus direitos. Não sei, por exemplo, pessoas que conseguem acessar, comprar a liberdade ou ficar livres, escravizados, não podem usar nomes franceses, tem que ser nomes mais africanos, ou começa a ter uma restrição de acesso a heranças, por exemplo, de filhos de pais brancos com mulheres negras, né? O acesso a essas heranças era relativamente ok, a partir assim, de 1770, mais ou menos. O governo francês começa a colocar alguns impedimentos. Então, além da violência da escravidão, a gente tem essa situação em que pessoas que a gente chama de mulatos, enfim, eu tenho algumas restrições com isso, depois eu posso explicar melhor, começam a ter os seus direitos cerceados por uma questão racial, pela identidade que eles têm ligada à África. E isso vai escalando, né, de uma forma que provoca uma série de atritos, e quando tem a Revolução Francesa, em 1789, esses mulatos começam a apontar as contradições entre o que a Revolução Francesa fazia e o que a França estava fazendo com os seus cidadãos, porque essas pessoas eram negras, mas eram cidadãos franceses. E aí, a gente tem uma explicação meio clássica, né, da historiografia, de que antes da Revolução, a ilha tinha uma população de, acho que 400 mil escravizados, 30 mil mulatos e 20 mil brancos, alguma coisa assim, né? E é mais ou menos essa a explicação que geralmente a gente ouve para quem está tentando explicar a situação de conflito, né? Você tem uma grande quantidade de escravizados, e de fato era algum número ali entre 490 e 500 mil, submetidos a um regime de violência. A escravidão na Ilha de São Domingos é muito violenta, mas eu queria também acrescentar alguns outros elementos que vão trazer essa instabilidade, que é essa instabilidade política que vai permitir que a Revolução Haitiana aconteça. Então, existe também uma mudança do governo francês em relação a pessoas negras, sobretudo pessoas negras livres, que vai de 1770 para 1780, trazendo uma série de restrições de direitos que, junto com a escravidão, criam um momento de muita instabilidade dentro da ilha que estava mais ou menos controlado. Em 1789, tem início a Revolução Francesa. Inclusive, para quem está ouvindo e quiser saber mais sobre a Revolução Francesa, tem um episódio aqui no podcast também. Mas enfim, dentre outras coisas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma que os homens nascem livres e iguais em direitos. Lembrando aqui que eles usavam homens como sinônimo de humanos, né? Eu acho que ficava mais fácil botar humanos, mas enfim. Apesar dessa declaração falar isso, sobre seres humanos nascerem livres e iguais em direitos e tal, isso não era uma realidade em todos os contextos, para todas as pessoas, e também não era uma realidade na colônia francesa de São Domingos, né? Então, eu queria saber o seguinte, algum grupo de São Domingos fez reivindicações nesse sentido para essa França revolucionária? E como é que chegam as notícias da Revolução Francesa para os escravizados no Haiti?
Eu acho que primeiro a gente tem que pensar na Revolução Haitiana com uma cronologia própria e sem necessariamente a gente se pautar pela Revolução Francesa. Já haviam reivindicações de liberdade e igualdade antes da Revolução Francesa. Tem um historiador haitiano que eu gosto muito, Jean Casimir, e ele diz que as lutas de liberdade elas se iniciam ainda na África. E eu gosto que o Casimir diz que ele se refere aos seus ancestrais como não como escravizados, mas como guerreiros, né? Porque a violência da escravidão, e guerreiros não pensando numa coisa militar de soldado, mas porque a violência da escravidão impõe uma constante situação de guerra e tensão, porque as pessoas que estão escravizadas não querem estar naquela situação. E eu acho que a gente pode pensar nessas reivindicações que não só que antecedem a Revolução Francesa, mas que se dão a partir de uma outra epistemologia, por exemplo, a partir das práticas de fuga, que a gente chama de marronagem, que são escravizados, que simplesmente se organizavam e fugiam das plantations e se escondiam nas montanhas. O Haiti é uma região muito montanhosa, né? As plantações de cana se fazem nas planícies, mas a região das montanhas era um lugar que abrigava esses escravos fugidos, vindos desse processo, dessa prática da marronagem, e eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pode pensar em grupos que estão reivindicando liberdade. Mas pronto, essas reivindicações, elas começam a ser mais sistematizadas, né, em uma linguagem mais próxima dos moldes da política francesa. Acho que a gente pode pensar isso na ação de um homem mulato chamado Julian Raymond. O Julian Raymond não é muito conhecido no Brasil, mas ele era um homem de propriedades, ele se casou também com uma mulher negra, que também tinha algumas propriedades. Ele veio do sul da ilha de São Domingos, e o sul de São Domingos tem uma característica muito específica por conta da distância com a França, né? Existe um processo de criolização, e criolização, assim, eu quero dizer de criação de uma identidade local, tanto entre brancos quanto entre pessoas negras, mas que essas pessoas já começam a pensar autônomas. E principalmente também porque a distância com a França provoca uma independência, mais ou menos, do mercado com a França e uma conexão com o resto do Caribe. Por conta da sua localização, o sul do Haiti consegue fazer comércios e trocas culturais, enfim, com o resto do Caribe com mais intensidade que as outras regiões. Mas, enfim, as reivindicações do Julian Raymond eram muito mais no sentido de uma igualdade política, mas também de retorno àquilo que a ilha era em 1770, 1780, que eu tinha falado dessa possibilidade de convivência entre pessoas brancas e negros livres, né? Porque era uma questão de classe para esses negros livres, né? Que nesse momento, 1770 e 80, que ainda prevalecia sobre a questão racial. Quando essa chave muda, quando ao invés de ser identificado como dono de plantation, o Raymond e outras pessoas parecidas, né, passam a ser vistos como, entre aspas, africano, aí que a coisa muda e ele começa a reivindicar seus direitos de volta e os direitos daqueles que são iguais. Mas, além ainda dos escravizados, de mulatos como Julian Raymond, tem outras reivindicações que eu acho muito interessante, tem algumas posições mais radicais, tem um grupo, eu acho que é o Rigaud, enfim, eu não vou lembrar, mas são alguns homens que vão ser líderes, né, disso que a gente chama de Revolução Haitiana. Em 1792, eles escrevem uma carta para a Assembleia Francesa, para a Assembleia Geral da França, né, apontando as contradições da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. Isso ainda em 1792, isso ainda uns meses antes da abolição da escravidão. E é muito interessante ver, porque eles escrevem apontando que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem alguns problemas, porque não faz sentido que um branco que tenha escravizados esteja falando em liberdade. É muito interessante esse documento, e ao mesmo tempo a carta convoca os haitianos libertos a se unir a eles, que são os haitianos livres, na verdade, são esses que escrevem a carta, são ex-escravizados, e eles convocando esses homens que se identificam via classe com brancos, dizendo, olha, não é por aí que
a sua identidade tem que ser construída, né? No contexto que a gente vive, não faz muito sentido confiar em brancos, ainda mais em brancos que se pautam por uma questão racial. Então, é isso. Muito, para mim, pelo menos para mim, é muito interessante ver que pouquíssimo tempo depois, de 1789, já existe reivindicações bastante radicais que apontam quais são os problemas dessa declaração dos direitos do homem, né? Eu acho isso incrível. E como essas notícias chegam no Haiti? Primeiro que São Domingos tem uma imprensa forte, existe uma tradição de imprensa em São Domingos, e depois, no século XIX haitiano, a imprensa é intensa, assim como na França, né? A gente fala muito da imprensa da França do finalzinho do 18 e do 19, no Haiti também, mas o Haiti está localizado no Caribe, que é um espaço de intensa circulação de pessoas, de comércio. Então, é isso, existe uma troca de ideias que está passando pelo Haiti, justamente, né, ou São Domingos ainda no momento, né, você tem homens como o Julian Raymond, ele vai para a França representando o Haiti como deputado das colônias. Então, não só Julian Raymond, né, tem um livro muito interessante de um historiador chamado Julius Scott, o livro se chama Common Wind, e o Julius Scott está falando exatamente um pouco dessa circulação de pessoas, de ideias de revolução, de ideias de liberdade, que essas coisas... Eu acho que... Eu não gosto de dizer que essas ideias saem da França, eu acho que a França fornece um novo vocabulário através do qual ex-escravizados ou pessoas negras de São Domingos conseguem fazer suas reivindicações dentro desse vocabulário político da França. Mas são reivindicações que já estavam sendo gestadas e pensadas desde o momento em que a escravidão tem seu início. In December 1804, in the Cathedral of Notre Dame in Paris, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of the French. A primeira revolta de escravizados ocorreu no dia 22 de agosto de 1791. Aí eu queria te perguntar como é que foi organizada e executada essa revolta, quem eram os líderes, né, quem fez parte da revolta e qual foi o papel do voodoo nesse momento. Porque, né, o pessoal tem essa visão estereotipada do voodoo e tal, galera que viu aquele desenho do Pica-Pau e não sei o quê. Voodoo é pra Jacu! E ignorando que existe todo um contexto religioso que tem origens africanas, passa pelo Haiti, depois vai até pra Louisiana, enfim. Como é que foi esse contexto ali da revolta, da organização e o papel do voodoo, né? Primeiro que essa pergunta, ela dá uma pesquisa inteira. Só esse momento da organização dos escravizados e de pessoas negras livres, né, a partir da religião, enfim, dá uma grande pesquisa. Mas esse início da revolta é fruto de uma celebração voodoo, uma cerimônia que tem um nome específico, a cerimônia do Boa Caimã, que é a região da mata, né, de onde eles estão. E a importância do voodoo, ela não é só simbólica, né? E aqui, reforçando, né, não é aquele voodoo de poções, não é isso. É o voodoo como uma religião que, em certa medida, talvez se aproxime um pouco do candomblé. Mas, enfim, não é uma coisa só simbólica. Essas revoltas, elas têm líderes. Um dos líderes mais importantes é o Bukmanduti, é um Gã, é um líder voodoo religioso, mas também é um líder político. Ele é um homem que provavelmente sabe ler, né? O nome dele era Bukman. Ele carregava livros, ele sabia ler. E aí, essa cerimônia é o momento em que ele faz uma grande oração, e era um momento em que contava com 5 mil pessoas negras ali, é um número muito grande. Então ele faz uma oração que é como uma chamada para a luta, e essa oração é uma coisa política e religiosa, né? Ele chamando para a liberdade, dizendo que são os loás do voodoo, as divindades do voodoo, que estão chamando essas pessoas para conquistar a sua própria liberdade. E é importante a gente citar que ele não é o único líder nessa cerimônia, ele está junto com uma mulher, a Cecile Fatiman, que era uma mambo do voodoo. Ela era uma mulher importante também, com uma certa influência política ali entre esses escravizados. E é interessante pensar que essa celebração de 21 de agosto, ela veio de uma série de reuniões interiores, embora a gente sempre fala do 21 de agosto, mas provavelmente no 14 de agosto, uma semana antes,
uma parte dessas pessoas também estavam reunidas, e talvez em menor número, mas já estavam reunidas para fazer esse debate e decidir como a revolta iniciaria. E, embora o Buchmann seja sempre lembrado como um líder religioso do Bois Caïman, a revolta ainda contou com outros líderes, né? Que, embora sejam nomes novos para um público brasileiro, eu acho que é interessante a gente frisar que teve homens como Jeannot Boulet, Jean-François, ou Georges Biassou. O Georges Biassou, na verdade, é um homem com uma trajetória incrível. Ele fica por ali pela Revolução Haitiana um tempo e depois ele vai para a Flórida, vai para Cuba e sempre procurando participar de revoltas, de guerras de independências. Ele morre na Flórida, mas enfim, eu não vou ficar viajando muito, porque eu gosto muito da trajetória do Georges Biassou. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. São vários líderes que estão ali nesse momento na cerimônia do Bois Caïman, pensando em como organizar aquele grande contingente de escravizados de pessoas livres que querem contribuir para o fim da escravidão. Mas, voltando à questão do voodoo, é importante a gente pensar nessa religião como uma possibilidade de autoafirmação, sabe? Que traz para os escravizados um senso de humanidade que... Eu acho que é isso, esse senso de humanidade que a religião traz para essa população. E pensando em como essa celebração leva a uma organização do início da revolta, que é, basicamente, uma destruição muito eficiente dos engenhos e das plantações de açúcar. É ali que eles se decidem que vão começar a queimar e a destruir todas as plantações de cana e todos os engenhos conforme eles vão encontrando no caminho. E é muito eficiente, né? Porque em poucos dias, eu não vou lembrar os números exatamente, mas em questão de 3, 4, 5 dias, essa população consegue destruir uma quantidade de engenhos que paralisa a produção de açúcar no Haiti naquele momento. Então, e o plano é tão eficiente que eles quase chegam na capital. Assim, eles estavam muito perto de chegar na capital, mas o Buchmann é entregue, as autoridades descobrem o que está acontecendo, mas é isso. É uma cerimônia religiosa, mas com um caráter político muito forte, que catalisa que organiza e catalisa esse potencial revolucionário que estava ali sendo gestado por grupos separados. Então, a cerimônia do Bois Caïman, ela une todas as pessoas e dá uma organização para o que se deve fazer. Você pode falar sobre quem era Toussaint Louverture e como ele passou a liderar a revolução? Bom, além de alguns nomes que eu já citei, a figura do Toussaint Louverture é bastante importante e ele é fundamental para a gente entender, né? Tem um livro da Caroline Fick, ela conta, né? O livro é sobre a Revolução, é um trabalho de arquivo incrível, e aí ela conta como provavelmente o Toussaint Louverture sabia dessa reunião do Bois Caïman, mas ele não vai, justamente para não levantar suspeitas, né? Porque o que acontece? O Toussaint Louverture nasceu escravizado, mas ele passou parte da vida... ele não passou parte da vida na plantation. Por muito tempo ele foi cocheiro, e é importante destacar isso, porque como cocheiro, ele conseguia ter uma possibilidade de mobilidade, né? Ele podia ir para vários lugares, esse era o trabalho dele, e também ele estava em contato com outros cocheiros e com outros escravizados que não eram necessariamente do campo, estava ali circulando pela cidade, num espaço urbano, juntando informações e pessoas. E aí o que acontece? Quando o Toussaint fica livre, eu não lembro se ele chega a comprar a alforria ou se... Eu não lembro exatamente como ele fica livre, mas ele consegue entrar para o exército, e é muito importante a gente pensar no exército na França, nesse momento também, né, 1780, pós-Revolução Francesa, porque é o momento em que a França começa disputas, mesmo nas colônias, com outros poderes europeus, com exércitos britânicos, com Espanha. Então, o exército meio que vira um espaço onde essas pessoas negras conseguem acessar liberdade ou acessar direitos, porque a França precisa de manter um exército constante nas colônias para não ser atacada, né? Então, muitos dos líderes da Revolução Haitiana é através do exército que eles conquistam a liberdade, né? A França diz, se você entrar para o nosso exército, você está livre, a Espanha também, enfim. E aí o Toussaint Louverture, dentro da carreira militar, ele vai ascendendo, ele vai ascendendo porque o Toussaint era um
um líder muito bom. Eu acho que tem um livro do James, Os Jacobinos Negros, em que o James vai mostrando como ele ia galgando lugares e como ele era muito engenhoso em conseguir treinar o seu exército a partir do nada, e com isso poder negociar com a França ou negociar com a Espanha. E é assim que o Toussaint Louverture vai conquistando lugar como um líder quase nato, assim, alguém que parece ter nascido para aquilo, para liderar seus exércitos e comandar um país. Ele tinha uma capacidade de negociação, era isso que eu estava tentando lembrar, uma capacidade de negociação muito forte e de criar esquemas para derrotar os seus inimigos. E inimigos, eu falo aqui, não só opositores que não fossem franceses, mas mesmo governadores que a França manda para a ilha. O Toussaint consegue manipular essas pessoas. E quando eu falo manipular aqui, não é Toussaint Louverture era um homem ruim. Eu acho que dá pra gente pensar que também ele era um militar que estava ali fazendo o que ele tinha que fazer. Você está ouvindo o História FM. Quais eram as disputas internas entre os diferentes grupos sociais depois que a Revolução já tinha começado? Tinha ali alguma disputa interna entre esses grupos que já estavam lá quando a Revolução começa? Geralmente a gente encontra na historiografia uma perspectiva de que as diferenças eram apenas raciais. Essa divisão clássica, né, de 3 grupos: brancos, negros, mulatos, e que essa divisão racial tem uma correspondência direta com classe. E aí as pessoas brancas são os donos das propriedades, os mulatos uma classe média, entre 1000 aspas, e os negros são advindos da escravidão, né? Eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado para isso, principalmente porque se a gente pensa em um sistema racial, em algum momento pessoas mais retintas e mais claras vão ser colocadas no mesmo pacote, mas e também porque, na verdade, esse grupo de pessoas negras é um pouco mais complexo, né? A gente encontra pessoas negras no grupo de mulatos e pessoas mulatas nos grupos de negros ou de pessoas advindas da escravidão. Então, a gente, nesse momento da Revolução, a gente tem grupos de libertos com acesso à terra e com plantations, reivindicando direitos. E aí, quando eu falo direitos, por exemplo, o direito de representação, poder votar ou estar na Assembleia Francesa como representante das colônias, nesse sentido. E essas pessoas, elas transitavam ali entre grupos que exigiam o fim da escravidão, junto com ex-escravizados também, que passam nesses espaços de abolição, e também os brancos, que estão ali em disputa por conta também de desdobramentos da Revolução Francesa. Então, eu acho que aqui dá para a gente pensar em como as revoluções começam a se ligar, quando a população da colônia percebe que eles podem se apropriar desse debate república versus monarquia que a Revolução Francesa traz, e mais se apropriar desse debate para poder negociar reivindicações próprias e pautar as questões nos seus próprios termos. Então, o que eu quero dizer, né? Ao longo da história da Revolução Haitiana, a gente encontra líderes, até o próprio Toussaint Louverture, líderes negros que ora se associam com a Espanha, ora estão negociando com a Inglaterra, justamente porque eles têm essa maior população, mas essa situação de instabilidade que a Revolução Francesa traz faz com que seja possível que esses grupos das colônias consiga se apropriar dessas questões. Eu acho que, pelo menos para mim, algumas coisas que eu tenho visto, é muito mais esse momento ali, né, entre 1789 e 92, existe muitos debates sobre quem é republicano, ou quem é monárquico, ou o que a república pode oferecer, ou o que a monarquia pode oferecer, do que necessariamente essa disputa racial fechada, negros versus mulatos, ou brancos versus mulatos. Existem outros elementos que tornam esses espaços de competição infinitamente mais completos do que esses esquemas raciais. Como é que foi o processo de abolição da escravatura no Haiti, né? A abolição em São Domingos ela aconteceu em 1793, quando Toussaint negocia a entrada do exército, quando negocia a sua entrada para o exército francês, né?
E em 1794, 3 deputados de São Domingos participam na Convenção Nacional na França, onde ocorreu a abolição em todas as colônias francesas. Quem eram esses deputados e o que se sabe sobre a participação deles na convenção? Você pode falar um pouco mais sobre esses dois momentos? Ótima pergunta. Eu acho que é interessante a gente pensar a abolição da escravidão na Ilha de São Domingos, no futuro Haiti, é a primeira que acontece nas Américas, né? E esse processo de abolição, ele é extremamente complexo e bastante e ainda pouco conhecido no Brasil. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que a Revolução Haitiana é um assunto tão ou mais complicado do que muitas das revoluções desse período que a gente conhece. Se às vezes até hoje eu vejo ainda publicações e republicações de livros sobre Revolução Francesa, seria muito possível fazer a mesma coisa com Haiti. Mas enfim, com essas revoltas começando em 1791, a França acaba enviando 2 representantes para tentar dar uma acalmada na situação. É aí que aparecem 2 representantes franceses, o Etienne Pauverel e o Léger Sontonax, o Félicité Sontonax. Esses 2, ao chegar na ilha, né, cada um vai para uma região, mas o que acontece é que as revoltas que vinham em 1791, embora elas tenham sido inicialmente as autoridades francesas tenham segurado inicialmente, impedido inicialmente, depois, com o tempo, vai ficando cada vez mais difícil controlar essa população em situação de rebelião. Então, o que acontece é que fica impossível, fica ingovernável, a região da Ilha de São Domingos fica ingovernável por conta das rebeliões que os escravizados vêm provocando desde 1791. E, mais uma vez, eu reforço por conta da instabilidade do próprio governo francês, que está passando, a própria França também está passando por uma revolução, né? Isso enfraquece exército, enfim, traz uma série de outras questões. E aí, os escravizados começam a se recusar a trabalhar, seja por uma forma de fugir da violência das plantations, ou porque essas plantations e engenhos estão simplesmente destruídos, as pessoas não querem mais retornar ao trabalho. Então, esse momento bem pré-abolição, de novo, é quando a gente encontra as pessoas negras se associando com a Espanha ou com os britânicos, mas também é quando a França instaura alguma possibilidade de direitos iguais para pessoas mulatas, né? Principalmente por conta de reivindicações do Julian Raymond, etc. Essas reivindicações são atendidas. E aí é interessante pensar, a França não aceita essas reivindicações dos mulatos, porque agora eles sabem que é importante igualdade racial, mas é porque a França acredita que assim ela vai conseguir utilizar esse grupo de mulatos para acalmar os escravizados. Aí tem uma ideia de uma coisa meio biológica do racismo, que como os mulatos estavam um pouco mais próximo dos escravizados, então talvez eles saberiam acalmar e negociar melhor com essa população. Só que, apesar disso, apesar desses direitos um pouco mais igualitários, nada acontece em relação à escravidão, e é aí que a população escravizada começa a forçar ainda mais pela abolição. Então, assim, né, é evidente que o Toussaint Louverture foi importante para a Revolução Haitiana, etc., mas ele também era um homem com uma filiação republicana e a partir de um momento, né, os valores republicanos eles ficam muito fortes em Toussaint Louverture. Eu acho que isso impede uma postura mais radical da parte dele, e radical, eu digo aqui, é a defesa aberta da abolição. E eu acho que por isso é importante a gente se cercar de outros sujeitos da história haitiana e olhar, escapar um pouco dessa centralidade desses grandes líderes, né? E olhar para as ações de outras pessoas que fazem movimentos políticos e organizados, mas que não necessariamente nessa linguagem meio iluminista da França, sabe? Então, a reivindicação de liberdade, como eu já tinha falado, ela não começa em 1792, 93, ela vem desde o início da escravidão, mas em 1793 aqui tem um ambiente propício para que esses planos deixem de ser apenas planos. E aí tem um gap, um intervalo, a abolição ela é declarada na ilha primeiro, se não me engano, acho que só na região norte. Depois, porque os comissários franceses, eles estão cada um numa região. Aí um decide
pela abolição geral, porque estava impossível conseguir controlar a população e negociar, até que essa informação se espalhe e chegue no sul, enfim, leva um certo tempo, e depois ainda essa abolição é aprovada na França. Então o movimento começa na ilha mesmo. E quem encaminha essa discussão são os 3 deputados que você citou, né, que foram enviados por São Domingos para representar a colônia. O primeiro é o Dufay, o Louis-Pierre Dufay, o segundo é o Jean-Baptiste Bellay e o Jean Mills. O Dufay é um branco abolicionista francês, o Jean Mills é o que a gente chama de mulato, né, e não se sabe muito sobre a trajetória do Mills. O que se sabe é interessante e daria uma outra pesquisa. Ele depois, quando ele está na França, quando Napoleão toma o poder, ele morre na ilha da Córcega, e a Córcega era uma prisão para onde Napoleão mandava os inimigos políticos, né, e prisioneiros no geral, e o Jean Mills morre lá, até porque, mesmo que isso não seja muito falado, Napoleão tem planos muito concretos de restringir a vida da população negra, mesmo na França, não só em São Domingos, mas na França. Tem uma documentação interessante do Ministério da Marinha da França que mandar pessoas negras para Córcega não é uma coisa muito estranha, parece ser algo relativamente comum depois que Napoleão dá o golpe. E por último tem o Jean-Baptiste Bellay, é um homem negro também, que foi escravizado. O Jean-Baptiste Bellay tem um retrato muito interessante feito pelo Girodet, o Girodet, né, que fez aquele quadro do Juramento dos Horácios, né? Então tem um retrato muito interessante do Jean-Baptiste Bellay. Ele foi escravizado, nasceu na África, provavelmente conseguiu sua liberdade, comprou sua própria liberdade, e é outro homem que, através do exército, né, assim como outros líderes da Revolução Haitiana, ele consegue acessar alguns direitos de uma certa conquista de cidadania. Ele conseguiu fazer uma carreira importante e ter um destaque dentro da Revolução Haitiana, mas dentro da Assembleia Francesa, justamente porque é um dos que leva esse debate da abolição, ou melhor, que leva de fato a abolição para dentro da Assembleia. Facilitar aos indivíduos os meios necessários para o seu livre desdobramento. Terras, máquinas, alimentos e bibliotecas. E depois deixar que ele se desenvolva na medida de suas energias. E em 1801, o Toussaint virou governador de Santo Domingos, né? E aí eu queria saber como é que foi esse governo e se já existia nesse momento ali não digo nem desejo, mas algum tipo de articulação para que São Domingos se emancipasse da França. Uma emancipação e criar um novo país, eu acho que é difícil dizer que, pelo menos durante que Toussaint Louverture tenha articulado algo em torno disso. O que ele faz depois de 1801, enfim, Toussaint para mim, ele era um grande gênio assim, dessas negociações. Ele escreve uma constituição, porque tem meio que um buraco no governo francês sobre o que fazer com as colônias. É sempre uma decisão que nunca chega integralmente. E o Toussaint é muito esperto em perceber esses buracos e falar, olha, já que vocês não decidem, aqui eu decidi. Então, a Constituição que ele escreve é mais ou menos nesse caminho. E aí, com essa Constituição, ele não é uma Constituição que leva à independência, né? Ele sugere que o Haiti, que São Domingos, continue autônomo, mas dependente. É meio que, sei lá, um protetorado francês, alguma coisa assim. E o Toussaint, ele foi muito eficiente em eliminar outros revolucionários que tinham um discurso mais radical de independência. Essas pessoas, ele não deseja manter no governo, porque ele sabe que isso pode atrair o exército francês contra a ilha, ou pode trazer algum tipo de confusão, algum tipo de disputa que não seria interessante. Então, o Toussaint vai afastando todas essas ideias radicais, porque é isso que eu tinha citado. O Toussaint Louverture, ele é um republicano, sabe? Tipo, ele segue todas essas ideias de República da França, porque é isso que ele usa também como moeda de negociação, para provar para a França que existe uma relação de fidelidade, de identidade, que ele vai, sim, lutar com os seus exércitos pela França numa possível situação de guerra, etc. E aí, o que acontece é que a ausência de radicalidade, é complicado dizer isso, porque já é completamente radical imaginar um homem negro na posição que o Toussaint Louverture alcança, né? Mas, enfim, quando eu falo em radicalidade, eu estou pensando um pouco, talvez, em abolição e independência. Isso faz com que o governo dele seja
bastante complexo, eu acho. Como Toussaint, apesar da abolição, o Toussaint Louverture não acaba com as plantations e apesar da insatisfação da população com esse regime de trabalho muito parecido com a escravidão, na verdade o que o Toussaint Louverture faz depois é manter uma estrutura de trabalho e é muito parecido com o regime das plantations e muito parecido com o regime de escravidão e querer o retorno disso, né? O retorno de um modelo como o do produtor de cana. Primeiro porque o Toussaint Louverture sabe que ele precisa manter a economia da ilha relativamente positiva, né? Primeiro porque isso protege ele da França, protege ele enquanto um governador e garante que a França não vá tirar ele dali ou fazer alguma coisa contra os interesses que ele tinha ali na colônia. E quando eu falo os interesses dele, não são interesses pessoais, né? Porque se a gente volta a alguns historiadores do século XX, alguns do XIX também, algumas narrativas do XIX, Toussaint Louverture foi um líder só por pura ganância individual. E não é isso, né? Acho que são várias questões de como essas disputas e contradições de um momento de revolução se coloca, nem os desenvolvimentos numa revolução não são lineares. Mas o governo dele acaba sendo um governo bastante complicado, em certo momento com pouco apoio popular, justamente por essa busca de uma manutenção das plantations. Eu acho que o James diz isso, né, que isso é o que provoca uma total insatisfação da população com o Toussaint Louverture, porque se esperava uma coisa talvez um pouco diferente, ou que ele não estivesse tão ligado à França, mas Toussaint Louverture é francês, reivindica a identidade de certa forma, ele é católico, então existe... Se não tem uma repressão de religiões africanas, mas também a religião oficial não são as de origem africana, é o catolicismo. Então, o governo do Toussaint, eu costumo pensar que é isso, ele está ali num gelo muito fino, sabe? Ele, enquanto um homem negro também, ele não pode fazer coisas muito radicais, mas ele também tem uma população que espera certas decisões dele e nem sempre elas vêm, porque ele tem um projeto ali de autonomia para a Ilha de São Domingo. Ainda em 1801, Napoleão enviou uma expedição para Santo Domingo, né? E às vezes eu falo Santo Domingo porque eu tenho o nome em francês, né, Saint-Domingue, na cabeça e às vezes me confundo, mas em português, para quem tá ouvindo, tá, é São Domingos, tá? Eu que, quando eu falo Santo Domingo, eu tô errado. Quais eram os objetivos dessa expedição que o Napoleão mandou e quais foram os acontecimentos que levaram até a prisão do Toussaint? O objetivo, de fato, era o retorno da escravidão, né? Embora não se fale, e às vezes eu fico muito irritada quando eu vejo aqueles livros Aprenda a Liderança com Napoleão. Não tem liderança aí, né? Era um homem sanguinário, com um projeto absurdo de retorno da escravidão, depois que ela já tinha sido abolida há quase 10 anos, há 10 anos, eu acho. E tem uma historiadora, a Marlene Daut, eu acho muito interessante, ela diz com essas palavras mesmo, Napoleão era racista, era genocida porque ele tem, de fato, um projeto de tentar eliminar todas as pessoas da ilha ligada com as pessoas negras e retornar com a escravidão. Então é isso, o exército que Napoleão manda, ele vai com esse objetivo, né, de restaurar a escravidão nas ilhas francesas. O Toussaint Louverture, ele é preso sob uma acusação de que ele estava tramando algo contra a França, mas essas coisas não se confirmam, até porque o Toussaint Louverture, ele é enganado, ele acha que ele está indo para a França, não necessariamente, ele está indo para a França para poder conversar com Napoleão, não fica claro que ele está sendo preso, enfim. E aí ele é enviado para um castelo, né, onde ele fica ali preso até morrer, ele morre de frio, de fome, em pouco tempo, acho que em 2 anos, e aí ele perde esses contatos com as conexões que ele tinha na ilha, né? É até ruim ler sobre isso, porque os filhos do Toussaint Louverture estavam na França estudando nesse momento, e aí o Napoleão monta essa armada para ir para São Domingos, e aí ele coloca os filhos do Toussaint Louverture no barco para que os meninos meio que convençam o pai a voltar. São 2 meninos, eu não lembro se é o Isaac ou o Placido, que também acha que não vai acontecer nada de ruim e conversa com Toussaint Louverture, mas enfim, é uma coisa tenebrosa, assim. Justamente por conta dessa acusação de estar tramando algo contra a França.
E aí eu fico pensando o quanto, talvez para essas autoridades francesas, de fato, pensar em autonomia negra seja tramar contra a França, porque isso não está dentro do projeto francês. Mesmo o projeto francês da Revolução Francesa não compreende as pessoas negras, sabe? Então, talvez seja uma ameaça nesse sentido, de que essas ideias de liberdade e a forma como Toussaint Louverture estava conduzindo o seu governo ameaçavam mesmo a França, porque eles são os primeiros a apontar para a França que o universalismo que a França dizia até não era universal coisa nenhuma, né? Os direitos universais da França não são universais. Tá faltando muita gente aí. E é nesse contexto que Toussaint Louverture é preso, é nesse contexto que Napoleão manda ao seu exército, e um exército que não consegue vencer os exércitos haitianos, porque com a prisão de Napoleão e com a total restrição de direitos para pessoas negras na França, né, os líderes da Revolução Haitiana percebem que a situação muda. Com Napoleão, a situação não é mais de negociação, é de guerra mesmo. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Depois da prisão do Toussaint, qual é a situação de São Domingo? E como é que se dá o processo e a guerra pela independência? Com a prisão do Toussaint Louverture entra um processo de guerra mesmo, né, de violência, e algo que eu acho interessante apontar é que, por mais que a gente encontre muitas narrativas de brancos dizendo que os haitianos eram os bárbaros e utilizavam da violência da pior forma, quando a gente vai para números de mortos, a quantidade de pessoas negras mortas em São Domingos ainda é maior do que a quantidade de pessoas brancas mortas. O que acontece é que, enfim, aí a gente já vai meio que caminhando para um final da guerra, né? É o início da última parte dessa luta pela independência. Eu não gosto de falar que a luta pela independência começa em 1791, porque ela não começa necessariamente, mas minimamente de contestação da ausência de direitos para pessoas negras. Depois da prisão do Toussaint Louverture, você tem um contexto de guerra mesmo, né? Os exércitos franceses tentam destruir o exército haitiano, sem sucesso. É nesse momento que nomes talvez mais conhecidos, como Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, vão despontando e ganhando mais força na história da independência do Haiti. E é importante destacar que o Haiti meio que não consegue mais aliados, né? Porque com a chegada de Napoleão também a situação da França com as outras potências muda. E mesmo apesar das diferenças entre Napoleão e Inglaterra, Espanha, etc. Esses poderes são coniventes com a tentativa de retorno da escravidão, então o Haiti meio que acaba tendo que lutar sozinho nesse momento final. E é isso, eu acho que isso é o que conecta esses líderes haitianos que podiam estar meio dispersos ou meio em guerra, não em guerra, mas sem um acordo anteriormente. A prisão do Toussaint Louverture meio que mostra para essas pessoas que com Napoleão vai ser realmente na base da guerra, não vai ter possibilidade de conversa, de negociação, etc., porque não é isso que ele quer fazer. O que ele quer fazer é impor o retorno à escravidão e restringir todas as conquistas por direitos que essas pessoas conseguiram desde 1791. O Haiti foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. E ele fez isso a partir de uma revolta de escravizados, né? Então eu queria te perguntar qual foi o impacto disso nas demais colônias do continente americano. Eu acho que os efeitos são muitos, né? E as coisas se dão de ordens muito diferentes. Acho que primeiro, por exemplo, com a abolição e com a independência, a produção de açúcar no Haiti acaba. Então, Cuba, por exemplo, se torna a maior exportadora de açúcar, né? O lugar que era ocupado por São Domingos, primeiro porque muitos dos brancos se refugiam em Cuba. E aí eles levam conhecimento e a tecnologia do que era conhecido como o melhor açúcar do mundo, era o açúcar haitiano.
e porque esse lugar de grande produtor de São Domingos está vago. A gente pode pensar outros efeitos, por exemplo, naquela grande região que era a Louisiana, que Napoleão perde para os Estados Unidos. Com a derrota na Guerra do Haiti, eu acho que é muito importante frisar que Napoleão foi derrotado no Haiti, né? Porque a gente ouve apenas as narrativas sobre vitórias de Napoleão. E não, tem também um momento em que Napoleão foi completamente derrotado, o exército fica bastante desmoralizado, enfim. Mas depois dessa derrota, ele acaba tendo que vender essa região do que vai ser os Estados Unidos, porque precisava de dinheiro, enfim, para manter o exército. Mas, além disso, o Haiti ele se torna um exemplo de liberdade, e eu acho que é interessante a gente não subestimar isso, né? E claro, a gente tem movimentos como o que acontece aqui no Brasil, de recrudescimento da escravidão, de recrudescimento da violência contra pessoas negras, mas o Haiti também é um exemplo de liberdade. Cuba, por exemplo, tem um homem, o José Antônio Aponte. Eu não lembro se o Aponte já era livre em 1810, 1812, ou ele já nasce livre, enfim. Mas ele inicia uma revolta em Cuba, a Revolta Aponte, e nesse período, 1810, 12, por ali. E a Revolta do Aponte, ela une um grande grupo de escravizados, justamente porque eles exigiam o fim da escravidão. E óbvio que não funciona, né? A escravidão em Cuba vai acabar muito tempo depois. O Aponte, ele acaba preso, mas no depoimento ele conta sobre um caderno que ele tinha, com planos, com mapas, com retratos e com inspiração do que aconteceu no Haiti, da liberdade alcançada no Haiti. Então eu acho que é interessante, porque às vezes quando a gente pensa nos efeitos, óbvio que é interessante a gente pensar em como isso impacta os estados que ainda mantinham a escravidão, né, os países que mantinham a escravidão, como era o caso do Brasil, e quais são os reflexos que isso vai ter na formação de leis, constituição, identidade, se pessoas negras vão fazer parte dessas identidades nacionais que começam a pipocar, né, pela América. Mas eu acho que é interessante também a gente olhar para esses outros grupos que contestam essas autoridades se apropriando do Haiti justamente numa perspectiva positiva, né, do Haiti enquanto um exemplo de liberdade, de igualdade de direitos e de real universalidade dos direitos. Britain and France were old rivals in Europe and overseas. But now, Pitt feared Napoleon's conquests had made France too powerful. The French emperor had to be defeated. A França só foi reconhecer a independência do Haiti em 1825, depois que os haitianos pagaram a indenização de 150 milhões de francos. E eu sei que o Haiti também acabou sendo forçado a ter uma dívida com os Estados Unidos, se eu não me engano, que durou muito tempo e dilapidou a economia haitiana, e algumas pessoas atribuem os problemas econômicos do Haiti de hoje, em grande medida, a essas dívidas do passado, né, de potências que não se conformaram com essa revolta de escravizados, etc. Existe todo um discurso em torno disso, né? Então eu queria perguntar para você sobre como é que foram esses primeiros anos de Haiti independente e sobre essa questão de dívidas com outros países, né? Esse tema dos primeiros anos também é bastante complexo. Eu acho que a Julia Gayfield, ela tem um livro só sobre isso, sobre os primeiros anos mesmo ali, até 1810, por ali. Porque o que acontece, né? Primeiro que o Haiti já não produz mais e não volta a produzir açúcar da mesma forma que produzia. O Haiti era conhecido como a pérola das Antilhas, era um grande produtor de açúcar. Tem uma fonte que eu li que o autor diz que o açúcar haitiano ele era reconhecido pelo gosto. Os comerciantes provavam e sabiam se aquele açúcar era do Haiti ou não, de tão específico e bem feito que ele era. Isso não volta. Quando os revolucionários, né, a população, os ex-escravizados destroem os engenhos, é para nunca mais voltar mesmo. Governos haitianos ao longo do século XIX tentam retornar à plantação de cana, a plantation, as grandes plantações, isso não acontece. É impossível colocar essa população de volta para trabalhar num esquema que lembra a escravidão. Então, os primeiros anos, embora a produção de açúcar não retorne, o Haiti aposta em outros produtos para exportação e o Haiti não está tão isolado politicamente nos primeiros anos. Esse trabalho da Julia Gayfield, o que ela descobre? Os comerciantes do Caribe
insistem para que os seus países reconheçam a independência do Haiti, né? Porque não é só a França que demora a reconhecer o Haiti independente. Enquanto a França não reconhece, o resto do mundo também não. O Vaticano, então, só vai reconhecer o Haiti independente em 1860 e alguma coisa. Isso tem uma série de outros problemas. Mas, enfim, os comerciantes querem esse reconhecimento porque eles dizem a gente precisa fazer comércio com essas pessoas, né? Com esse país. A localização do Haiti no Caribe é bastante interessante como um entreposto, ou enfim, principalmente para negociar café. A produção de açúcar cai e toma lugar a produção de café. Mas também não é na plantation, né? O café que é plantado no Haiti, ele é plantado em pequenas propriedades, por grupos ou familiares ou com alguns agregados, mas é o café das pequenas propriedades que sustentam o Estado haitiano. Na verdade, o café até tem um lugar simbólico interessante. Quando eu falei que no começo, né, que os grupos de marronagem fogem para as montanhas, os grupos de escravos fugidos fogem para as montanhas, é nessas montanhas que a produção de café começa. Então, a produção de café ela tem uma certa relação com a autonomia nesse sentido, né? Ela que protege esses grupos fugidos e também é ela que vai manter a economia haitiana no século XIX. Mas, enfim, tem comerciantes que querem, sim, fazer comércio com o Haiti, ali logo depois da independência, 1805, 6, mas o que o Haiti representava, né? Um país negro, livre, independente. Países como Estados Unidos ou os outros países da América Latina, do Caribe e a Europa não vão querer fazer comércio com esse lugar. O comércio que tem, inicialmente, ele é meio extraoficial, assim, né? Não existe uma representação, de fato, dos outros países no Haiti. E a economia vai se mantendo mais ou menos dessa forma. A questão da dívida, o que acontece, né? Até 1825, a França, isso é interessante, a França fica a todo momento assediando o Haiti, meio que tentando retomar a ilha. Todos os momentos em que o Haiti tenta se aproximar da França e fazer um movimento de negociação, a resposta ela é agressiva, ou quando a França faz esse movimento, não é respeitoso, sabe? É quase como se uma situação de guerra fosse instalada. Até que, né, o Haiti não aceita negociar nesses termos, coloca de volta o Haiti num lugar de submissão ao poder francês, é por isso que também essa negociação se arrasta, porque é isso que a França quer. Até que em 1825, a França envia alguns, eu não lembro mais quantos, mas muitos navios de guerra, e num desses navios de guerra vai um representante francês, o Barão de Macon, se eu não me engano, e ele vai com um acordo feito pelo rei, um acordo simples, são 3 artigos, mas nesses 3 artigos eles sujeitam ao reconhecimento da independência do Haiti a uma dívida, né? Porque a França teve perdeu terras e os franceses perderam dinheiro com a independência do Haiti. Então o documento diz, né? Se vocês pagarem, a gente concede a independência que vocês tanto querem, como se essa independência já não tivesse sido conquistada em 1804. O que acontece? O presidente haitiano acaba cedendo, e aí é um assunto que é complexo, e mesmo na época não foi bem aceito nem pela imprensa. A haitiana da época viu isso com maus olhos, mas ele acaba aceitando. Eu acho que existe uma iminência de uma guerra ali, né? A recusa daqueles 3 artigos poderia levar a uma situação de guerra. O Haiti não estava em condições de bancar uma guerra com a França naquele momento. Então o presidente haitiano acaba cedendo e aceita esse acordo e aceita pagar essa dívida. E, de fato, as pessoas, a dívida recai sobre a população. É um presidente, o Jean-Pierre Boyer, é um presidente que não foi popular, na verdade, o oposto. Ele ficou muito tempo no governo, de 1918 até 43, se eu não me engano, mas não porque ele era popular, mas sim porque ele usa medidas de repressão à imprensa, de eliminação de opositores, enfim, o governo do Boyer é bastante interessante. Mas ele acaba cedendo a esse acordo francês e para conseguir o reconhecimento da independência, porque existe também uma necessidade de meio que retirar o Haiti desse isolamento político, econômico, e o não reconhecimento da França joga a ilha. E aí o que acontece é que, o que eu estava dizendo, né? A população tem que pagar isso mesmo, em forma de um imposto
eu não lembro com que frequência, mas a população tinha que entregar um valor que correspondia a um valor para cada cidadão haitiano. Óbvio que isso não acontece, né? O Haiti, a circulação de dinheiro é muito pequena, existem essas pessoas que estão plantando café e algumas outras coisas que são exportadas, mas o salário dos trabalhadores não é pago em dinheiro, as pessoas que continuam trabalhando no campo, etc., é troca de produção, enfim. A circulação de dinheiro no Haiti é baixa nesse momento. E aí, para poder pagar essa dívida, o Estado haitiano contrata um empréstimo com o banco francês. O problema é que o dinheiro que o banco francês empresta, como tem os juros, né, o valor nunca alcança o valor da dívida original. Então, o Haiti começa a ter duas dívidas, é o que a gente chama de double debt. A dívida com o Estado francês e com bancos franceses. Então, é completamente... é o colonialismo, né? Você pensar que mesmo independente, o Haiti continua com dívidas com a França e tendo que enviar o seu dinheiro para a França, porque é isso, né? São Domingos era o maior produtor de açúcar, mas em nenhum momento esse lucro fica na ilha, esse lucro vai para a França, é esse lucro que mantém os luxos da corte francesa, que incomodam a população na França, na Revolução Francesa. Todo esse luxo, esse excesso, ele é feito com o dinheiro que vem das plantações de cana em São Domingos. Então, essa grande, não sei se dá para dizer que é uma armadilha do colonialismo, mas enfim, de manter ainda o Haiti enredado nessa dinâmica de submissão à França, que é o que esse acordo que, na verdade, não reconhece. Ele até reconhece o Haiti independente, mas instaura uma dívida completamente absurda. Então, que independência é essa? Já faz um tempo que eu li isso, então eu confesso, né, para vocês que eu não me lembro onde que eu li, quem que escreveu isso, mas uma vez eu li um material que falava que a Revolução Haitiana foi o único genocídio da história que deu certo, porque toda a população branca da ilha de São Domingo ou foi expulsa ou foi morta. Então, o único genocídio da história que teria dado certo. O que eu acho um pouco estranho se a gente levar em consideração que na própria ilha de Hispaniola, onde fica o Haiti, a população local foi exterminada pelos espanhóis, né? Séculos antes. A mesmíssima ilha viu um genocídio que deu certo, se a gente pensar nos habitantes da ilha, né? Mas enfim, eu queria deixar em aberto para você comentar esse argumento, se você acha que ele faz sentido ou não, que interesses estão por trás desse tipo de argumento, enfim, fica à vontade. É uma questão que é uma fala, né? Não a sua, essa que você leu, que à primeira vista você acha que faz sentido e depois fica bastante complicada. Eu acho que primeiro a gente tem que tirar a ideia de que a gente está falando de um genocídio quando a gente fala sobre Haiti. Primeiro porque às vezes acontece uma coisa que em uma situação de guerra, o Haiti estava em guerra, né? Em guerra com a França, e às vezes parece que as pessoas esquecem um pouco de algumas coisas que acontecem numa guerra. Mas se a gente tem uma ideia de que o Jean-Jacques Dessalines, por exemplo, que é ele que termina a guerra, mas algumas narrativas de pessoas brancas que conseguem fugir dizem que o Dessalines ele provoca um genocídio contra os brancos. Essa ideia do genocídio contra os brancos está muito associada à imagem do Dessalines e que ele que é o primeiro imperador do Haiti independente. Só que quando você vai procurar numa documentação mais específica muitos relatos de sobreviventes do Dessalines, quem ele manda matar são os franceses que estão na ilha, e não os brancos. Né? Existe uma diferença ali entre pessoas que representam a França e o que Napoleão estava tentando fazer, e ser pessoas brancas no geral. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque você desvia o foco da história do Haiti, que é justamente essa ideia do combate ao colonialismo, aos efeitos do colonialismo, a escravidão e os efeitos da escravidão, para jogar o foco nessa violência negra bárbara, né? Eu acho essa fala bastante complicada, porque ela precisa de um suporte que é muito complexo, que são narrativas, né, memórias de pessoas brancas que sobreviveram, primeiro nessas pessoas que sobreviveram à Revolução e aí conseguiram escrever as suas memórias e confiar nessas narrativas que são tendenciosas, né? Acho que a gente, enquanto historiador, tem que estar muito ligado de quem escreve, como escreve e com qual sentido está sendo registrado aquela memória. Porque a pergunta é bastante complexa. Eu acho que
principalmente quando a gente pensa no Haiti independente, tem uma questão da presença branca, e aí eu acho que as pessoas brancas têm que lidar com o poder que vem, ou que eles atribuem à branquitude, né? Que é, ora, os brancos utilizam a questão racial para justificar o próprio poder. Quando o Haiti... Eu não vou dizer que o Haiti inverte essa chave, porque o Haiti não inverte, sabe? Não inverte porque o Haiti não parte de uma perspectiva biológica da raça. É uma perspectiva política da raça. É o que eu quero dizer. Quando a gente vai para as constituições de independência, tem um dos artigos, tem dois, mas tem um que é bastante específico, em que se diz que todo haitiano é negro. Escrito isso numa das primeiras constituições do Haiti. Essa é a primeira coisa. E a outra, ou seja, né, toda pessoa que tem a cidadania haitiana, ela é negra. E a outra tem um outro artigo em que o Haiti abre as suas portas para receber pessoas negras e nativas de qualquer lugar que tenha passado por um processo de colonização e queira se juntar a essa identidade haitiana. Eu acho que aí é o salto do Haiti, né? Não é o sangue que conecta essas pessoas negras ou nativas, mas é uma luta anticolonial. Aí que eu acho que existe um sentido político da raça, um sentido político do ser negro que o Haiti traz. Para mim, não dá para a gente pensar em termos de genocídio, até porque, como eu falei, se a gente vai ver nível de crueldade ou índices de morte, são os franceses que utilizavam cachorros para matar os haitianos durante a Guerra de Independência. A maior quantidade de pessoas que morrem são pessoas do Haiti que morrem durante a guerra e não franceses. Então, eu acho que existe um elemento que sim, né? Os haitianos sabem que a presença de pessoas brancas, de pessoas francesas, pode trazer problemas. Foi isso que esse país viveu desde a sua formação, desde quando os espanhóis chegam, e é ali na ilha que vai ser São Domingos, né, que a colonização começa, da forma como a gente conhece, ela começa por ali. Eu acho que tem um elemento que é reconhecer que pessoas brancas raramente trouxeram coisas interessantes que não seja violência e expropriação para São Domingos. Isso é evidente. Mas aí depois a gente tem que tomar cuidado com essa ideia da completa expulsão de brancos, né? Em algum momento, ainda antes de 1820, o Haiti se divide em dois. Tem uma monarquia e uma república. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas o rei do lado da monarquia, o rei Henri Christophe, ele tem uma corte muito com intelectuais, pintores. O rei Henri faz um esforço de tentar abrir escolas, por exemplo, e ele traz professores ingleses. Na verdade, o rei Henri tenta se afastar da França, mais do que de brancos, da França. Então ele traz ingleses, pessoas da Inglaterra, para poder ajudar a construir esse sistema de educação, etc. É o que eu quero dizer, né? Eu não sei se dá pra gente pensar necessariamente por essa chave do genocídio, porque existe uma politização da raça e do ser negro que, para mim, é completamente diferente de um sentido biológico de superioridade branca. É isso. Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até aqui, se interessou pelo tema e quer começar a estudar a Revolução Haitiana. Se você tivesse que recomendar 3 livros, que livros seriam? Essa pergunta é muito difícil, primeiro porque recomendar só 3 é difícil. Eu tentei pensar mais em livros que estejam em português. Tem um que não está em português, mas ele é essencial para entender a Revolução. É o livro da Caroline Fick, chama The Making of Haiti, The Saint-Domingue Revolution from Below. É um trabalho incrível de documentação, exatamente assim, tipo, passo a passo da Revolução, e ela tem um index no final que tem... É um grande dicionário para mim. Eu tenho dúvidas sobre quem é uma pessoa na Revolução Haitiana, eu vou nesse index da Caroline Fick e vai estar lá, e eu vou conseguir me localizar. O segundo é um livro já mais conhecido, né, do James, do C.L.R. James, Os Jacobinos Negros. E o terceiro é um livro recente
Maria do Carmo Rebouças dos Santos. Ela não é da história, ela é do direito. É um livro pequenininho, mas o livro se chama Constitucionalismo e Justiça Epistêmica. Ela faz uma análise das 2 ou 3 primeiras constituições do Haiti. Mas eu acho bacana porque é um esforço de fazer isso em português. Então eu acho que esse livro da professora Maria do Carmo é bastante interessante para uma audiência brasileira. Então é isso. Betânia, você tem alguma consideração final? Eu queria agradecer o convite. Acho que é sempre importante falar sobre a Revolução do Haiti, ou sobre Haiti no geral, para o público brasileiro. Ainda é um assunto mais ou menos desconhecido aqui. Eu acho importante ter esse momento de falar sobre Haiti, sobre o Caribe. Eu sinto muita falta de que as pessoas no Brasil olhem para o Caribe como um espaço, não só de turismo, mas como um espaço de acontecimentos políticos bastante importantes para o mundo que a gente vive hoje. E acho que foi isso, gente. Agradeço demais a oportunidade. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que essas recomendações de leituras aqui do final estarão no post desse episódio do nosso site historiafm.com. E, claro, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com R$2 por mês vocês já apoiam o História FM e com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios do podcast com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.